Olá, senhores. O tema da aula de hoje é o direito à imagem e, se der tempo, o direito à informação, como os últimos direitos básicos do consumidor que estudaremos antes de seguir adiante, não no artigo 6º, mas já pulando para a parte da contratação e das responsabilizações dela decorrentes, junto com o direito à informação. Mas voltando, como nós estamos trabalhando os direitos da personalidade e o direito do consumidor, falta, depois da privacidade, o direito à imagem. Nós sabemos, e aqui eu corro o risco de me repetir, porque os senhores já tiveram essa matéria lá na parte geral, nos chamados direitos da personalidade, nós temos dentro dos direitos da personalidade o direito à imagem. O direito à imagem, contrariamente ao direito à privacidade, o direito à privacidade não é comercializável, o direito à imagem pode sê-lo. Então, o direito à imagem eu posso efetivamente comercializar. Então, você pode ali assinar o contratinho e fazer o comércio do direito à imagem sem qualquer problema. O que você não pode comercializar é o chamado direito à privacidade e à intimidade. Isso fica protegido lá nas regras gerais dos direitos da personalidade. Pois bem, nós temos duas modalidades de imagem, para quem achou que tinha uma só, né? Nós temos duas espécies de direito à imagem. Nós temos a imagem retrato e a imagem atributo. Geralmente, quando se fala em direito à imagem, todos os senhores imaginam a chamada imagem retrato. A imagem retrato, ela também vai ter uma subdivisão. Nós temos uma imagem retrato físico-mecânica, a imagem retrato fisionômica e a imagem retrato estética. Imagem retrato é sempre uma representação física da pessoa. É você tirar fotinho da pessoa e utilizar aquela imagem, às vezes não de forma adequada ou às vezes sem o uso e a autorização da pessoa. Então, imagem retrato é sempre uma representação física. O que é imagem retrato físico-mecânica? É a compleição física da pessoa. Se ela é baixa, se ela é alta, se ela é gorda, se ela é magra. Você está ali representando as características da pessoa, a sua compleição física. Essa que é a imagem físico-mecânica. Geralmente que vem na imagem de corpo inteiro, né? Então, na imagem de corpo inteiro, ali você tem a compleição física da pessoa, a imagem físico-mecânica, né? Então, se tem perna grossa, se tem perna fina, se tem busto, se não tem, se tem quadril, se não tem, se tem muito, se tem pouco, se é alto, se é baixo. Então, ali você tem, se é careca, se não é, ali você tem a imagem físico-mecânica. Essa imagem físico-mecânica é muito comercializável. E ela o é tanto pelos artistas, que já o fazem comercialmente, né? Comercializando ali também seu serviço, como também você tem a utilização da imagem das pessoas. E a gente sempre tem que fazer um contrato ou de cessão, você está cedendo isso a título gratuito, ou você está vendendo de alguma forma, né? Uma cessão a título oneroso do uso da imagem. Mas tem que existir o contratinho, que é a sua autorização, né? Eu acho muito engraçado que em alguns países isso daí já é automático. Então eles entram para fazer um take de um café, onde você lá está, vamos fazer a publicidade do café, você lá está, ele já vem na mesa e fala, olha, nós vamos fazer uma publicidade geral, não é focada na sua pessoa, mas como pode sair a sua imagem, está aqui tanto, assina a autorização por gentileza, e ele já faz o pagamento da sua imagem. Aqui não, aqui é o contrário, as pessoas elas ficam felizes de serem fotografadas ou entrevistadas, ficam orgulhosas com isso e não tem ali nenhum tipo de contraprestação. Óbvio que se for entrevista não há contraprestação, mas se for um take tirado de algo que antes estava aberto, que era o shopping center, né? Então a gente já teve muito problema com imagem em shopping, em casa noturna, porque às vezes a pessoa que estava acompanhando a outra, que teve a imagem divulgada, não era exatamente a portadora da aliança. Então, isso já deu confusão? Já deu confusão em boate ou em casa noturna. Geralmente os alunos perguntam isso, professora, pode usar essa imagem porque apareceu no Insta, e aí a minha namorada ficou chateada porque falei que eu estava doente. Desculpe a risada, mas
são coisas complicadinhas, né? Poderia fazer uso dessa imagem? Não, não poderia. Teve algum aviso ali de que haveria filmagem, que essas imagens poderiam ser utilizadas para... Porque se foi, entendam, você não era o foco da representação. Então você estava ali dançando. O take era da empresa e da quantidade de gente que estavam presentes. Idem no shopping no Natal, o cidadão que sofreu esse infortúnio, né? Então apareceu ele lá desfilando no shopping no Natal, fazendo as comprinhas, abraçado. Eles falam, olha, há sempre uma oportunidade de romance mesmo em meio a essa turbulência. E fecharam a imagem da reportagem no cidadão que não estava com a sua esposa. Pronto, confusão feita. Ele ainda queria processar, né? Quando procurou-me, eu falei, olha, não há a menor possibilidade de ganho da sua parte, porque ali o senhor não era o objeto da representação. Ah, mas ela tinha que obter minha autorização. Não, ela tem que obter sua autorização se ela for fazer ali um take mais específico, e ali não, o objeto da informação era o shopping, e como o shopping estava cheio, não a sua pessoa, deu azar, né? Mas não era a sua pessoa, então não tem como te colocar nem como consumidor, nem como uma pessoa que foi prejudicada porque o senhor não era objeto da reportagem. É essa a questão. É diferente da pessoa pedir sua autorização, como, por exemplo, a Pontifícia Universidade Católica pede para usar a imagem de um aluno para fazer publicidade da universidade. Então, ela está sabendo que ela está fazendo publicidade com a imagem do aluno. Então, ela pede autorização. Você cede o uso da sua imagem? Perfeito. Aí está cedendo, não pode reclamar depois, porque houve exceção. A universidade também não obteve de forma ilícita. Então, está tudo em ordem. Essas são questões absolutamente normais, né? Tem gente que reclamar, professora, no exame da ordem, foram lá, tiraram uma foto, eu não autorizei, mas tiraram uma foto da sala, né? Para mostrar como é que estava cheio. Eu não tenho culpa, o senhor disse que era advogado e não era, né? E apareceu agora. O senhor cometeu uma infração, quer cometer duas? Fica à vontade, né? Então, tá aí, essa questão da representação físico-mecânica. Maria Helena, o que tem isso a ver com o consumidor? Tem lá bonitinho, cuidado que você está sendo filmado, né? Então, está sendo filmado, E quando tem a descrição do consumidor que não pode mais ser usuário daquela loja e você preenche aquela descrição, aí todo mundo se nega a vender para você. Mas por quê? Não, porque esse consumidor veio aqui e ofendeu, mas não fui eu, nunca pisei nessa loja a primeira vez. São algumas coisas complicadas, hein? O cuidado, você está sendo filmado, é complicado, né? Não pode fazer uso dessa imagem. Você está sendo filmado por uma questão de segurança da loja. A loja não pode vazar essa filmagem. A gente já teve circunstâncias muito constrangedoras aqui em Campinas, com vazamento de imagens que não deveriam ter acontecido. A galerinha pega, edita e ainda põe no YouTube, joga no Insta e, pelo amor de Deus, né? Não era para acontecer. E aquilo lá era para preservação da segurança do shopping center. Não para você devassar a intimidade da pessoa. E se estava fazendo sexo em lugar impróprio, fosse até lá e acabasse com isso. Não era para publicar a cena de sexo do casal. Então, desculpa, mas aí isso daí é mais do que indevido o uso da imagem, aí o shopping acaba se responsabilizando, sim, né? Então, a questão da imagem do consumidor é aquilo que já aconteceu com uma grande empresa de estética no Brasil, que acabou usando a compleição física de uma de suas consumidoras para fazer até o merchandising da empresa. E todo mundo que a conhece pode identificá-la. Os senhores sabem que na questão da imagem, basta que as pessoas que convivam com aquela possam identificá-la e a lesão à imagem já existe. Tá? Então essa que é a imagem físico-mecânica. E a imagem fisionômica? Essa envolve os gestos, as características da personalidade. Então vai da gargalhada da Fafá de Belém, né? Que geralmente é imitada, né? Aliás, muitos humoristas como Tom Cavalcante ganham dinheiro exatamente imitando
essas características fisionômicas, né? Os gestos, as características da personalidade, que transparecem muitas vezes, não só na gargalhada, mas na forma como se postam, na maneira como param. Os italianos, na quantidade de gestos, eu falo que geralmente tem uma margem ali de segurança até antes do Covid, né? Porque se você chegasse perto, você corria o risco de tomar alguma bofetada indevida apenas pelo gestual do cidadão. E eu brinco, né, que os meus alunos sabem muito bem, eles imitam cada um dos professores, né? Cada um tem as suas características de personalidade e essa brincadeira da imagem fisionômica, ela acaba aparecendo, por exemplo, nas caricaturas. As caricaturas, elas têm por objetivo exatamente pegar aquela característica específica da pessoa e moldar o rosto dela para transparecer aquilo. Né? Então é muito interessante, mas não é todo mundo que aceita caricatura. Então o caricaturista ele tem muito problema com isso. Os senhores já viram repercussões horrorosas em relação a caricaturas, né? Nós tivemos um presidente da República que proibiu que se fizesse caricatura dele. Aliás, acabou ali proibindo a saída de uma caricatura dele, a publicação de uma caricatura dele, ficou preto, onde deveria ser a caricatura. No dia subsequente, todos os caricaturistas de todos os jornais do país publicaram caricaturas dele, né? Então você tem que saber também até que ponto você vai brincar. E mais uma coisa, senhores, figuras públicas são figuras públicas. Você pode fazer uma caricatura de uma figura pública enquanto figura pública, não no seu ambiente privado, né? Então você pode brincar com a figura do presidente da República enquanto presidente da República. Toma cuidado para não falar dele como pai, como esposo, porque aí não há o que segure, né? Então aí você já está brincando com a imagem, com a privacidade do cidadão fora do aspecto daquilo que você poderia tecer comentários, né? Então tá aí, a imagem fisionômica, essa sim está ligada a essas qualidades, seja a espontaneidade, o jeito brincalhão, a voz, que não deixa de ser um dos direitos da personalidade atrelados à imagem, né? A gargalhada, as brincadeiras e essas características da personalidade mesmo, né? Você tem alguns que são mais retraídos, você tem outros que para conversar precisam aí de alguma motivação, senão não sai, não evolui a conversa, né? Como eu brinco. Você pergunta para a pessoa, ela fala sim, você fala, dá para explanar um pouco melhor, não sai disso. Então, você tem algumas características bem curiosas, né? E assim como vocês nos observam, nós também nos observamos. E você tem, obviamente, a imagem retrato estética. A imagem retrato estética é a beleza, né? Então, aí você tem aquelas beldades, né? Ou aquelas feiuras. E aí você vai falar assim, mas Maria Helena, tudo bem, você falou tudo isso sobre direito à imagem. O que isso tem a ver com o direito do consumidor? Isso tem tudo a ver com o direito do consumidor. Os senhores já nunca compraram aquelas revistas que colocam assim, e aquelas fotos maravilhosas de gente que está vestida de acordo e o outro tá out? Antes era brega e chique, era um pouco pior, né? E às vezes as pessoas não pediam autorização, hein? Falavam, olha, eu gostaria de tirar uma foto do senhor para poder publicar na revista. O cara fazia até pose com aquela calça xadrez, né? A blusa, a camisa de listra, a pochete, fazia a maior pose, tirava foto, perguntava qual era a revista, quando ia sair, avisava a galera do bairro, todo mundo comprava e o cara estava lá no brega. Tanto é que agora pararam com isso, hein? Só colocam as pessoas públicas, né? As mais bem vestidas, as mais mal vestidas das atrizes, né? Então, da galerinha que é figura pública. Pararam de fazer isso com o povo de tanto pagar indenização. Ah, mas cadê aí a posição de consumidor? Como assim, gente? Todo mundo está consumindo a revista e a pessoa que está sendo objeto de consumo ali não foi autorizada a imagem naquele sentido pejorativo. Você tá louco? Uma coisa é falar para mim, olha, eu posso tirar uma imagem sua, tirar uma foto para publicar assim, como classificada entre as piores professoras?
Se eu autorizar, tudo bem. Se eu não autorizar, você vai responder. Ou se tem alguma dúvida. Então, tá aí, a utilização da imagem, ela é feita e ela é um bem consumível, cada vez mais consumível. Tem muita gente vendendo a sua imagem, atrelando sua imagem a marcas, fazendo sucesso de marcas. Olha os jogadores de futebol desesperados agora nessa pandemia, né? Por quê? Porque não há flexibilização, não há jogos, eles não estão vendendo as marcas. Então você liga a imagem à marca? Sim. Daí também o cuidado com o tipo de vida que eles levam. Aí você já enrosca na privacidade. Por quê? Porque às vezes por gostar do Cristiano Ronaldo você vai comprar as coisas que ele está vendendo. Que o nome dele vende, que a imagem dele vende. Fora isso, você tem os merchandisings que já são proibidos, né? Mas continuam a acontecer dentro das novelas. Nós tivemos problemas aí com publicidades envolvendo cantores, cantoras, atores, atrizes, que venderam marcas que logo depois faliram. A galera queria processar a atriz. Falou, não, mas eu comprei o shampoo tal porque a Ivete falou que é bom. A Ivete ainda solta uma nota e fala, eu nunca usei esse shampoo. Eu só fiz a publicidade. Você tá louca? Você precisa desse dinheiro para se manter? Você é uma atriz que estava vivendo de publicidade? Não, não é. Então você correu um risco. A pessoa está querendo dizer que ela tem que pagar? Não, ela não tem que pagar. Porque seria um absurdo você exigir uma auditoria financeira da empresa para poder fazer uma publicidade. Mas olha o risco que você corre. Ninguém mensura esse risco. Então, as brincadeiras podem se transformar em bullying. Os senhores sabem disso melhor do que eu, né? Aí a gente já entra lá no aspecto da responsabilidade civil, não aqui no direito do consumidor, né? Mas aqui a ideia é tratar com o direito do consumidor. Então, a gente tem o problema do bullying, em que são feitas muitas brincadeiras de mau gosto usando imagens superpostas. Hoje você brinca com a imagem, né? Você tem N aplicativos para fazer isso. Então, você consegue distorcer a imagem de uma pessoa. Você consegue sobrepor e criar uma pessoa imaginária com a imagem de duas. Se o problema de alguns é fake news, o problema de muitos é a imagem falsa que aparece aí, né? Nos trocentos aplicativos que existem. Aí a pessoa marca um encontro, nunca vai achar a pessoa que estava no aplicativo, acha outro. Mas é verdade, gente. Então, isso daí engana todo mundo? Engana? Claro que engana. Assim como aquela página atrativa te engana e a imagem é falsa. Tem lá uma imagem de um escritório maravilhoso, não é aquele. Tem uma imagem não sei o que e não é aquela. Você fala, opa, problemas. Então, cuidado aí com a imagem retrato, que ela é importante, ela é vendável, né? Você vê aí quantos desses ex-BBBs, que eu não sei porque continua esse programa, né? Acho que porque vocês gostam, quantos deles aí acabam ganhando dinheiro com venda de imagem? Né? Porque acho que não tem outra coisa para vender, mas ganha bastante dinheiro com venda de imagem. Eu queria saber como é que eles podem vender a privacidade, né? Respondam isso. Imagem atributo. Para mim, essa é a mais importante hoje em dia. Hoje em dia, talvez no mundo, o que tenha maior valor hoje para a pessoa é imagem atributo. Imagem atributo é o conjunto de caracteres ou qualidades cultivados pela pessoa, conhecidos socialmente, como habilidades, pontualidade. A imagem atributo, senhor, nada mais é do que a sua reputação. Em reputação, se você perde, boa sorte, né? Tem até um livro muito interessante no aspecto sociológico com o nome Reputação, exatamente para tratar desse bem que se tornou importantíssimo e geralmente destratado ou tratado sem muito requinte, que é a reputação. Perca a sua reputação. Você demora uma vida para construir. Você pode perder em 2 minutos. E aí? Não há dano moral que repare o mal feito.
Vou dar um exemplo básico de uma violação do direito à imagem, imagem atributo, imagem retrato, tudo, né? E que não tem volta. O caso escola base, que os senhores já cansaram de ouvir. No caso escola base, nós tivemos ali, era uma escola infantil, pequena, de 2 senhores, 4 professores, um casal, né, que era dono do imóvel, dono da escola, tinham 4 professores, poucas classes. As crianças começaram a alegar que foram vítimas de abuso. O delegado, em pouquíssimo tempo, concluiu que houve abuso das crianças, abuso sexual das crianças. Nem preciso dizer o que aconteceu com esses professores, com essas professoras, com a escola, com tudo. Não tinha saído o laudo pericial, o laudo do exame médico, que saiu 45 dias depois. E nenhuma criança sofreu abuso. A casa já tinha sido destruída. Eles ameaçados. Uma das professoras entrou em depressão, tem pânico, não sai de casa. A outra não consegue emprego. Uma se feriu gravemente, não sabe se foi tentativa de suicídio ou não, e ninguém quis investigar para não piorar a responsabilização do Estado. Mas e aí, você vai resolver isso como? Com pagamento de indenização? Pergunta aos senhores, que escola vai contratar essa professora? Ah, Marilena, qualquer escola, porque foi provado que ela não tem nada a ver com isso. Ah, tá, você tem uma criança pequena, você deixaria lá? Seja sincero com você, não precisa ser sincero comigo. Acabou. Você destruiu a reputação. Eu costumo dizer que esse caso me causa horror, porque o delegado continua delegado, né? Ele foi só transferido, colocaram outro no comando da investigação, que apurou, obviamente, aquilo que se imaginava, que não tinha sido nada. As crianças resolveram brincar, depois a coisa ficou séria, foram levadas para a polícia, aí uma criança foi apoiando a outra, porque achavam que todas elas iam ser presas. A coisa só foi piorando, né? Uma psicóloga entrou no meio também, fez uma brincadeira muito infeliz, também agravou a situação. Olha, gente, é o tipo de coisa que não tem como voltar. Você fala, não, agora a gente indeniza. Tá, mas desculpa, eu sou professora. Quem gosta de ser professora é professor. Eu tenho uma outra profissão. Aliás, 2 outras, então tá ótimo. Me viro bem com elas, né? Essas professoras infantis são professoras infantis, elas vão ser o quê? Pintoras? Você vai convidar para coaching. Você acabou com a vida delas. Ponto. Não adianta esses pais pedirem desculpa. Acabaram com a vida dela. Os jornais, as revistas, o Estado, com a declaração antecipada do delegado, independentemente da produção do inquérito. Então, esse é o tipo de lesão irreparável. Então, tomem cuidado, senhores. Hoje, aquilo que mais está na berlinda e que tem um valor muito grande é a reputação. É a reputação de uma empresa que você joga na lata do lixo. É a reputação de uma pessoa que você não liga. E a imagem atributo trata disso. Já imaginou se começa aquela brincadeira em clube? Clube era aquele local que as pessoas reuniam quando não tinha pandemia. Mas se começa aquela brincadeira num clube, fulana é uma péssima mãe, eu soube que ela bate em Beltrano, não sei o quê, deixa de castigo, e ela está no meio de um processo de divórcio. Olha o dano que o senhor pode causar. A maledicência, ela sempre foi um motivo da gente tentar coibir, né? É a questão da educação que volta sempre à tona. Então, é uma questão de você coibir a maledicência, perfeito. Outra coisa é a vontade de denegrir o outro, causando lesão voluntária. Como? Atingindo a reputação. E isso você tem de empresa contra empresa, existe uma guerra publicitária aí. Uma coisa é eu fazer uma produção legal da minha empresa e investir na imagem dela, outra coisa é acabar com a imagem do outro. Quem tem mais idade, poucos aí, né, vão lembrar do Super 15. Super 15 era ainda quando a gente tinha a Telefônica.
Então aí você tinha o Super 15. Aí você tinha o 23, que eu nem lembro, na verdade, qual era a empresa que era dona do 23. Mas o 23 era um casal que tirava sarro do Super 15. Eles não faziam publicidade do deles, tanto é que eu não lembro o nome da empresa. Mas eu lembro que eu assistia, como todo bom brasileiro adora tirar sarro, né? Eu assistia porque eles tiravam sarro do Super 15. É estranho aquele rapaz, não, usa cueca por cima da roupa, não sei não. E aqui a gente tinha, era comum, né? Você contratar as pessoas para se vestirem de acordo com os personagens da empresa e comercializarem. A ideia do Super 15 foi para ser parecido com o Homem de Aço, né? O Superman. Então eles contratavam algumas pessoas para ficarem andando pela cidade. E a molecada atrás, você é viado, e não sei o que, parará. Eu tinha um aluno na época na Unip que falou, professora, eu não quero mais ser o Super 15. Coitado, né? Que eu não aguento mais a garotada me xingando. É só, né? Então, você tem esse tipo de lesão à imagem, sim, da empresa, mas que repercutiu no cidadão ali, né? Mas essa que é a questão. Você pode fazer a publicidade do jornal, mas sem chamar o outro jornal do jornal B. Por que você lê o jornal B e não o jornal A? É porque você está dizendo que o seu é A em relação ao outro. Só fala do seu. Então tá aí. A lesão à imagem ela existe de empresa para empresa, de fornecedor, é a guerra de fornecedores, né? É a guerra no espaço pelo mercado que existe e também no nosso, né? Então aí você tem uma guerra de reputação. Coloca o seu nome num cadastro negativo, pronto. Né? Então, não, o senhor não está autorizado a comprar aqui. Vai ter uma péssima reputação de não pagador. Olha que maravilha. Então, você vai ter alguns probleminhas aí de lesão à imagem com relação à reputação. A gente vai ter bastante, sobretudo em Instagram, Facebook, redes sociais. Redes sociais, LinkedIn. Há pouco tempo atrás tivemos um evento que aconteceu aqui. Um cidadão depois foi pedir desculpa, a outra cidadã comentando, falando, não adianta pedir desculpa que você sempre agiu assim. Falei, pronto, ferrou, né? Então, o cidadão acabou sendo filmado agredindo outra pessoa, né? Ele trabalha numa área em que você defende exatamente o oposto disso. Aí ele veio num áudio pedir desculpas e uma das ex-funcionárias ainda colocou exatamente isso, falando assim, não sei porque você pediu desculpa, porque você sempre age assim. Só saiu pior. Você vai fazer o quê? Vai chamar todo mundo para conversar? Então tomem muito cuidado, porque reputação é uma coisa muito valiosa, a gente demora muito para construir. Todo mundo tem direito de não gostar das minhas aulas, mas me chamar de incompetente é uma outra coisa. Aí você está lesando a reputação. Deu para entender? Gostar ou não gostar de alguém é um direito seu, é pessoal, é íntimo. Eu posso gostar ou não mais de uma sala do que da outra, daquela, por uma razão X, Y, Z, não importa. O que eu não posso é falar que todos ali são, né? E solto o verbo. Ou o contrário, ou o professor não sabe o que fala. Né? Então aí você está lesando a reputação. Você pode não gostar, é direito seu mudar de advogado. Não está gostando do trabalho, muda de advogado, é direito seu. Eu acho muito triste quando a pessoa já chega no meu escritório, eu geralmente corto, e já quer detonar o advogado anterior, falando, pode parar. O senhor tem algum problema com ele? O senhor vai ter que resolver lá. Aqui eu quero saber do processo. Vamos ao processo. Mas a senhora não concorda que ele fez isso, que ele fez aquilo, que é um absurdo? Eu não tenho que concordar nem que discordar. Gente, toma muito cuidado. Até porque tem aquele cliente que quando chega para você, a hora que você vai olhar o processo, ele já passou por 15, né? Então você não sabe bem se é o advogado o problema. Então vamos devagar, né? Não se precipitem em ser assim tão ardorosos defensores dos seus clientes se você não conhece bem o que está acontecendo. Dê uma chance a todos os envolvidos. Né? Sobretudo, zele pela reputação. Então, reputação não é pouca coisa, né? É um bem muito valioso. Hoje está sendo alvo de inúmeros
tipos de violação, no meu modo de entender. Então, a gente tem aí diversas violações à reputação acontecendo, né? Outras pessoas que acham que estão acima do direito da liberdade de expressão, porque liberdade de expressão é uma coisa, violação à reputação é outra, né? Mas a reputação ela é construída por alguém, então você pode construir a reputação que bem quiser. Teve um cliente meu que falou assim: ó, doutora, gosto muito da senhora, mas eu preciso mudar de advogado, a senhora me desculpa, porque eu preciso de um advogado malandro. Eu falei: então tá. E eu sei que a senhora é ética. Eu falei: muito obrigado, não poderia ter recebido o melhor elogio. Até logo, boa sorte. Ué, o que eu posso fazer? Então eu construí uma reputação? Construí. E o outro, pelo jeito, também construiu outra reputação, né, em outro sentido. Do tipo, quer arrumar acordo aí por fora, é comigo. Então, vai lá com ele, fica à vontade. A reputação a gente constrói. De seriedade, de estudo, de preocupação, de zelo, de pontualidade. Essa não é muito minha, não. De pontualidade. Tem gente que gosta de chegar 5 minutos antes, né? Então, você tem a questão da pontualidade, você tem a questão... cada um dá valor, aí vem da sua tábua de valores. O que é mais precioso? Então, você constrói essa tábua de valores. E essa tábua de valores vai guiar a sua prestação de serviços, vai guiar o fornecimento dos seus produtos. Se for fornecimento de produtos, a pontualidade é essencial, né, gente? Nesse ponto, a Amazon merece todos os nossos aplausos, né? Assim como outras lojas também, Casas Bahia, entrega sempre na data aprazada. Pode entrar lá no Reclame Aqui e ver quantas reclamações tem. Tem gente que entrega tudo em ordem, tem gente que não tem como. E reputação é uma coisa que talvez venha a ser abalada, sobretudo a reputação creditícia ou creditória, de crédito, agora com essa pandemia, pela recessão que vem e pela demora nos auxílios. Há muita discussão, muita política, pouco auxílio efetivo, né? Tanto é que não foi outro motivo da Latam ter pedido aí a sua recuperação judicial. Imaginem quantos não terão prejuízo com isso. Então, quando você fala de uma reputação de uma empresa, é sério. Quando você fala da reputação pessoal, também é sério. Maria Helena, dá para confundir as duas coisas? Não, não dá. Né? Mas isso a gente vê oportunamente. Eu falo que não dá porque às vezes as pessoas confundem a reputação daquele que é CEO da empresa com a empresa. E são coisas distintas hoje. A política da empresa muitas vezes não tem qualquer paridade com aqueles que a compõem. Não há necessidade de que ela represente-os, mas há necessidade de que eles, de alguma forma, sustentem aquilo que a empresa quer que seja o seu cartão de visita no mercado. Falei muito das empresas, porque é importante, nós estamos falando de fornecedor. Você, para comprar, você vai atrás da empresa de melhor reputação. Você quer saber que máquina é melhor, Três Corações, Nespresso, qual que tem maior variedade, aí vai depender daquilo que você pretende, qual que tem maior variedade, qual que tem melhor reputação no mercado, menos troca. São essas as coisas que você vai atrás. Você vai atrás de reputação, você vai atrás de imagem e atributo. E quando te contratam, ou também querem saber da tua reputação. E vão te classificar por ela. Por ela você vai se tornar um cliente VIP, um cliente fidelidade, e por aí vai. Né? São as reputações que construímos. E os danos à imagem nesse âmbito, eles podem ser materiais, mas via de regras, eles são dano à imagem. O artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, deixou claro que nós temos aí 3 tipos de dano: dano material, moral ou à imagem. Então, 3 tipos de dano. Tá ok? Então, dano à imagem, você pede valor fechado, não tem problema nenhum, pode ser feito e cumulativo ao dano moral. No meu modo de entender, tem gente que discorda, tem gente que vai colocar o dano moral como gênero, dano à imagem como espécie e vai falar que está compreendido na mesma forma de cálculo. Mas esse é aquela discussão que a gente vê lá em responsabilidade civil, ou que vocês já viram em responsabilidade civil, eu não vou repetir aqui.
Em direito do consumidor, basta os senhores saberem que o dano à imagem, qualquer que seja, a exposição da imagem indevida do consumidor é passível de indenização, sim. O consumidor entrou aqui tal hora, tal data. Quem está te pedindo isso? Informação? É a Polícia Federal? É a polícia? Se for a polícia, tem que dar. Postar a imagem do cidadão entrando, saindo, sem que ele saiba, sem motivo nenhum, sem estar envolvido em... Pra quê? O que você ganha com isso? Então, não, né? Fazer uma publicidade com a imagem do cidadão sem ele ter autorizado, pior ainda. Tem que ter autorização. Mas ele não tem que ter autorização em local público? Não, né? Você está em local público. O que você não pode é fechar a câmera em alguém. Que era o problema que existia no futebol, né? O futebol, quando estava muito chato, o pessoal desistia do futebol e fechava a câmera ali numa moça bonita e ficava comentando sobre ela. O que é isso? Ela foi lá para assistir o jogo. Não para ter comentários no Brasil inteiro sobre ela, a aparência dela, o que ela estava vestindo. Hoje é permitido que eles fechem a câmera em quem? Em quem tem cartaz ou quem está vestido de forma... como se fosse um personagem, né? Portanto, quer ser filmado, está autorizando. Sobre elas, ou sobre qualquer outra pessoa, você pode fechar a câmera, acho que 5 ou 10 segundos, depois tem que mudar. E não pode voltar nos próximos 3 minutos. Por quê? Para acabar com essa várzea. Você está lá para mostrar o jogo de futebol. Não para falar das beldades que estão lá assistindo. Se fosse uma personalidade, então aí você poderia falar, olha, fulano de tal, que está lá assistindo. Mas geralmente não é, né? Geralmente pegam as mulheres bonitas, ficam tecendo comentários. Não dá, né? Então, ela também foi lá para assistir o jogo. Não para ser representada. Pode mostrar, sim, torcida organizada. Tá? Então, você está lá na torcida organizada do Banco do Brasil, no jogo de vôlei do Brasil. Eu não autorizei a minha imagem. Cara, você se vestiu como torcida organizada, foi para torcida organizada. Não enche, é lógico que vão mostrar a sua imagem. Então, aí não tem pagamento nenhum. Entendido isso? Espero ter esclarecido algumas coisas sobre o direito à imagem. Qualquer dúvida, os senhores me apresentem e a gente checa essa questão. Próximo passo da nossa matéria, o direito à informação, que é a base, é o supedâneo legal de 80% dos pedidos de indenização no direito do consumidor. Então, a próxima aula promete. Portanto, paramos por aqui. Senhores, fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos.